No dia 20 de novembro de 1969, durante a missão Apollo 12, o comandante Charles Conrad Jr. e o piloto do módulo lunar Alan Bean realizaram um experimento com o objetivo de estudar a estrutura interna da Lua. Eles soltaram o veículo de lançamento da Apollo 12, fazendo-o cair de volta à Lua. O impacto do veículo de lançamento gerou um evento inesperado, um efeito de toque sísmico na Lua, que foi descrito como o som de um sino sendo tocado. Esse evento inesperado permitiu que os cientistas da NASA coletassem ainda mais dados sobre a estrutura interna da Lua e ajudou a confirmar as teorias sobre a sua composição. Mas o que exatamente a NASA descobriu com esse experimento? E por que eles nunca mais voltaram para a Lua? Fique comigo até o final, que é isso que vamos ver nesse vídeo. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Olá, sejam bem-vindos ao canal Uma Nova Realidade. Só no primeiro mês desse canal, eu já faturei R$ 4.500, trabalhando de casa, sem precisar aparecer e ganhando em dólar. Se você quer saber como tudo isso funciona, basta acessar o primeiro link na descrição. Durante a missão Apollo 12, a NASA instalou o Experimento Sísmico Passivo, PSE, para entender melhor sua composição e formação. Os astronautas esmagaram o módulo lunar na superfície da Lua, causando o Moonquake, um terremoto lunar, registrado pelos sismômetros PSE. As vibrações duraram mais que o esperado e foram muito mais fortes do que os tremores de terremoto na Terra. A NASA realizou estudos semelhantes nas missões Apollo 13, 14, 15 e 16, descobrindo que a Lua era muito menos densa do que a Terra, com apenas 60% de sua densidade. Isso, no entanto, implica que a Lua é oca? De acordo com Walter Cunningham, que foi o terceiro astronauta civil e piloto do módulo lunar na missão Apollo 7 em 1968, com a Apollo 12 as pessoas se referem a ela como um acidente. Não foi realmente um acidente, foi uma saída de órbita do foguete usado para decolar do módulo lunar, e a tripulação separou o veículo de lançamento e o jogou de volta no chão, bem perto de onde eles tinham um sismógrafo que instalaram lá embaixo. Bem, ele vibrou. Então foi uma pista inicial de quão sólida era a superfície da Lua. O que foi interessante sobre isso foi que a Lua de repente começou a tocar como um sino e continuou a fazê-lo por mais de uma hora. O Dr. Wernher von Braun, então diretor da NASA, decidiu que para Apollo 13 eles iriam propositadamente colidir uma parte maior do foguete na superfície lunar. Os cientistas descobriram que a Lua fez um som de gongo por mais de 3 horas após um impacto significativo, o que é inesperado, já que se pensava que a Lua era formada principalmente por uma rocha sólida chamada basalto. Alguns cientistas supõem que a Lua pode ser oca, mas isso contradiz o que sabemos sobre a física. Mas então, o que faz a Lua tocar de forma parecida com um sino? Aqui é onde as coisas começam a ficar estranhas. A Lua estava tocando como um sino, diz Clive R. Neal, professor de Engenharia Civil e Ciências Geológicas da Universidade de Notre Dame, sobre os resultados do experimento em um artigo da NASA. E isso é verdade do ponto de vista científico. Da mesma forma, o artigo compara as vibrações do terremoto lunar com as de um diapasão, que é um tipo de ressonador acústico. Ele continua tocando e tocando, diz Neal. Os terremotos na Terra normalmente só causam vibrações por cerca de 30 segundos e nunca por mais de 2 minutos. Isso se deve em grande parte à abundância de água no planeta. Como explica Neal, a água enfraquece a pedra, expandindo a estrutura de diferentes minerais. Quando a energia se propaga através de uma estrutura tão compressível, ela age como uma esponja de espuma. Ela amortece as vibrações. Todos os terremotos na Lua duram mais tempo que na Terra, mesmo os terremotos causados pela NASA. Isso ocorre porque a Lua é muito mais seca e rígida do que a Terra, o que faz com que as vibrações persistam por um período de tempo mais longo. Carl Sagan escreveu sobre a composição dos corpos celestes em todo o universo em seu livro Vida Inteligente no Universo. Ele propôs que um satélite natural não pode ser oco. Isto é estranho, porque a menos que a Lua seja oca, ela não deveria estar vibrando. Isso implicaria que é algo que é artificial.
Alguns cientistas acreditam que as principais áreas da Lua foram escavadas. Se for esse o caso, é provável que não tenha sido feito naturalmente. Tinha que ser feito artificialmente. Isso leva a uma questão crucial. Quem teria capacidade, habilidade e tecnologia para fazer isso? Com certeza não foram os humanos. Isso só poderia ser feito por extraterrestres e mais ninguém. Há evidências na literatura antiga e nas lendas de uma época em que nenhuma lua podia ser vista nos céus noturnos. Ao descrever a história da região grega da Arcádia, Aristóteles escreve que os pelasgos viveram na área desde tempos muito antigos, numa época em que a lua não existia. Evidências também foram encontradas em outras partes do mundo. Na Bolívia, glifos na parede do pátio de Calaçaçaia, construído em 13.000 a.C., fornecem evidências de que a Lua entrou em órbita ao redor da Terra em um momento específico há milhares de anos, muito antes do que os historiadores tradicionais chamam de história registrada. Além disso, o portão do calendário no mesmo local indica que um satélite menor já girou em torno da Terra. O que tudo isso significa? A antiga memória de uma Terra habitada por humanos sem lua foi transmitida através dos séculos, estabelecendo as tradições de diferentes civilizações. Como a Lua chegou lá? É uma parte da Terra? Um planeta que entrou no campo magnético da Terra foi construído por uma civilização há muito desaparecida ou se formou naturalmente? Talvez tudo isso seja obra de alienígenas. Um novo mapa da Lua, no entanto, mostrou um tesouro de locais ricos em precioso metal titânio, com algumas rochas lunares contendo 10 vezes mais do que as rochas da Terra. O mapa, que incluía observações de comprimento de onda visível e ultravioleta, revelou os valiosos depósitos de titânio. Os cientistas usaram o orbitador de reconhecimento lunar da NASA para criar um mapa detalhado da superfície da Lua, a fim de entender melhor a sua composição química do satélite natural da Terra. Eles identificaram áreas ricas em titânio, mas ficaram perplexos com essas descobertas. Essas informações podem ajudar a resolver alguns dos mistérios do interior da Lua e também podem ser úteis para futuras missões de mineração na Lua. De acordo com os cientistas, a maior quantidade de titânio em rochas semelhantes na Terra é de aproximadamente 1% ou menos. De acordo com o novo mapa, esses tesouros de titânio na Lua variam de aproximadamente 1% a pouco mais de 10%. O titânio é encontrado em grande parte na Lua no mineral ilmenita, uma combinação composta de ferro, titânio e oxigênio. Se os humanos algum dia minerarem na Lua, eles poderão quebrar a ilmenita e extrair esses elementos. Além disso, os dados da Apollo mostram que os materiais ricos em titânio são mais eficazes na retenção de partículas do vento solar, como hélio e hidrogênio. Esses gases provavelmente serão recursos críticos no desenvolvimento de colônias lunares e na exploração lunar. Então, tudo isso levanta a questão de por que não ouvimos falar dessas descobertas, ou pelo menos da relevância de algumas delas. Se a natureza oca, os metais raros e as lendas antigas sobre uma época anterior à Lua fossem precisas, isso transformaria nosso conceito de realidade. Mas se todas fossem verdadeiras, você teria que ser muito teimoso para acreditar que é apenas uma coincidência que aconteceu naturalmente. E desde os voos da Apollo, muitas pessoas sentem que a NASA sabe algo sobre a Lua que não estão dispostos a compartilhar com o público. A evidência para esta conclusão pode ser encontrada no Brookings Report. O relatório é notável por uma breve parte intitulada As implicações de uma descoberta de vida extraterrestre, que aborda as prováveis repercussões de tal descoberta nas atitudes e valores públicos. O texto discute a possibilidade de encontrar extraterrestres e como isso pode afetar a sociedade. Recomendam-se mais pesquisas para entender como o público pode reagir a essa descoberta e como os líderes devem lidar com a divulgação dessas informações. O autor também sugere que a linguagem corporal e a atitude dos astronautas da Apollo 11 podem ter sido influenciadas por alguma descoberta durante sua missão na Lua. Quais são seus pensamentos sobre isso? Será que a Lua é realmente oca? Deixe nos comentários a sua opinião e até a próxima!